Meu nome é Sandra Maria Souza de Carvalho e o curso é Biblioteconomia. Meu nome é Djalma, eu tenho 33 anos, eu sou estudante de comunicação, cinema e audiovisual, estou no 8º período. Meu nome é Andréia Augusta Silva, tenho 36 anos e acabei de fazer pedagogia. E meu primeiro contato com o educador foi, era minha madrinha, que era professora, né? A gente estudava em uma sala de aula, tinha mais de 50 alunos, todo mundo junto na mesma sala, de primeira a quarta série. Então, assim, foi um contato bem interessante, assim, foi a partir dali que eu descobri que eu queria aprender cada vez mais, entendeu? Desde a primeira série eu sabia que eu queria estudar. Fez 6 anos quando eu entrei na escola, na primeira série. A biblioteconomia foi minha segunda opção, mas estou satisfeita. Meu pai, ele fez 20 filhos, né? A minha mãe teve 17 filhos com ele. Ela faleceu aos 42 anos. Ela estava grávida de 8 meses. E assim, meu pai casou, teve mais 3 filhos, então ao todo eram 20. Só que morreram 7, ficaram 13. Desses 13, ninguém terminou nem a quarta série. A gente estudava para terminar a quarta série. A gente não era incentivado, você vai terminar a sua quarta série, você vai fazer o ensino médio e vai fazer uma faculdade. E isso era um sonho muito distante, assim, pra gente. Eu tinha uma vizinha, ela me ensinou a escrever meu nome. Meu material escolar, ela que me deu, uma mochila. Na verdade, era um embornal, né? Eu não usava mochila. E ela me ensinou a ler e escrever. Aí, quando eu entrei na primeira série, na escola, eu já sabia ler e escrever, bastante coisa. E eu trabalhei e estudei. Durante os 4 anos. É mais cansativo? Mas hoje em dia eu não vejo outra alternativa. Eu sempre trabalhei em firma de limpeza. Eu já trabalhei de servente pedreiro, já trabalhei em firma de limpeza, já lavei banheiro, já fiz tudo que você imaginar. E aquilo me incomodava, porque eu não estava feliz com o trabalho que eu executava. Então, a partir daí eu comecei a querer fazer o ensino superior, e foi por isso que eu voltei a estudar. E assim, não me arrependo de ter voltado, é uma coisa que eu sabia que eu estava querendo. Seria bom se a gente conseguisse fazer uma coisa de cada vez. No meu caso, eu trabalhei até o 2º ano da pedagogia. Se eu continuasse os dois, não ia dar conta de nenhum nem do outro. Eu estava ficando muito cansada e não estava dando conta das atividades da faculdade, então não ia. E aí, estudar e trabalhar é possível, tem quem consegue. Eu tive colegas na sala que conseguiram, né? E eu tinha muita vontade mesmo de voltar a estudar, de fazer uma faculdade. Tanto é que lá minha chefe alugou o espaço para uma faculdade particular e eu pedi a ela que eu arrumasse uma bolsa, só que ela falou que não seria possível. Aí fiquei frustrada, porque eu também achava que a UFES era um sonho meio que impossível. Achava que era muito difícil passar na UFES. O meu filho, Alan, ele tem síndrome de Down. Eu comecei a fazer o tratamento dele na APAE. E lá na APAE eu comecei a trabalhar. No início eu era voluntária, depois fui contratada. E aí eles incentivavam muito, que eu era nova, que ainda estava a tempo, eu podia voltar a estudar. E aí fiz o vestibular só para fazer, porque já tinha 14 anos, quase 15, fora da escola. E assim, eu sempre fui uma aluna média, não nota 10, mas também não era 0. E eu achava que não tinha chance. E quando eu fiz o vestibular, a gente concorria entre os cotistas, né? Tipo, eu sou estudante de escola pública, sempre estudei em escola pública, tinha vindo do supletivo, então achei assim, eu não vou conseguir passar. E se eu passar na última colocação, pra mim tá bom. Quando eu vi o resultado, eu tinha passado em primeiro lugar entre os cotistas, então aquilo ali, assim, pra mim foi meio que uma vitória, né? Eu acho que tem que persistir, porque eu voltei a estudar depois de 15 anos sem estudar e passei até em primeiro lugar, né, como cotista na UFES. Tem uma amiga minha que ela fez pré-vestibular junto comigo, ela tinha 65 anos, ela passou no vestibular, concluiu a graduação dela, já está formada, tá trabalhando na área dela, que é a área de serviço social. Então, assim, ela é uma pessoa que ela, se fosse para pensar por esse lado, ela nunca iria voltar a estudar, né? E ela era uma das melhores alunas, passou no TCC dela com nota 10. Às vezes a pessoa tem 18, 19 anos e não tá nem aí para estudo. Tem pessoas que não gostam de estudar. Mas tem pessoas que já nascem com dom. Eu acho que, assim, eu nasci com dom para estudar, eu gosto de aprender. No momento que você volta a estudar, tudo é válido. Só que eu acho que, assim, quanto mais jovem, mais fácil a aprendizagem, né? Se você se fizer de coitado, das duas uma. Ou as pessoas vão chegar pra você e vão te pisar mais ainda, vão te humilhar, ou elas vão querer te ajudar. Quando a minha mãe faleceu, que eu tinha 6 anos, eu lembro que as pessoas falavam assim, tadinho dele. Tipo, tinha eu e meu irmão mais novo. A mãe dele morreu. Aí, tipo,
aquele sentimento de pena, não tem? E aquilo me incomodava, porque eu não me sentia um coitado. Lógico, claro que ninguém quer perder sua mãe, mas eu não me sentia um coitado. Eu acho que eu poderia vencer, eu poderia ser alguém na vida, mas o pessoal... quando crescer ninguém sabe o que é que vai dar. Vai dar pra coisa que não presta, porque não tem mãe, a mãe não tá aí pra cuidar deles. Então, assim, era isso que eu ouvi. Então, eu nunca gostei que as pessoas me vissem como um coitado. Eu não gosto que as pessoas me tratem como se eu fosse um coitado, porque eu não me sinto coitado. Todo mundo deveria ter essa oportunidade. Muda a mente, a forma de pensar, de ver as coisas, o meus direitos, com relação a brigar pelos meus direitos, conhecimento. Nossa, muda totalmente. Muito. Porque você estudando, você cria argumentos para discutir, para ver o que é bom e o que é errado, né? Para discernir o certo e o errado, para ter consciência das coisas. As perdas ficam mínimas perto do que você ganha esses 4 anos, conhecimento, o espaço, você passa a saber que é uma pessoa que tem direitos. Eu era muito tímida, eu jamais brigaria por alguém, eu tive coragem de ir no Ministério Público e tinha muito medo. Eu fui na Assembleia Legislativa, subi lá na plenária e enquanto eles estavam comemorando o Dia da Pessoa com Deficiência, eu fui lá e esculachei com todo mundo. A secretária de Educação na Câmara da Serra, eu fui representando as mães da PAI. E a secretária de Educação é uma pessoa que uma vez por ano, pelo menos, ela vem aqui em casa e para ver todo mundo, porque a gente cresceu junto com ela na rua que a gente morava. E aí ela estava do lado, eu esculachei com ela também, e por causa do meu filho, eu passei a saber que eu tenho direito, que meu filho também tem direito. E que o fato de eu brigar, de eu questionar, eu não vou ter consequência por isso, porque o problema é você achar que não vou brigar pelos direitos porque eu acho que eu vou sofrer alguma consequência, alguém vai me penalizar por isso. E na verdade não, só ganhei. E aí eu tento passar isso para outras mães, tento passar isso para outras pessoas e para os alunos também, que eles têm direitos e a faculdade está lá, é direito deles, eles têm que tentar. Tem oportunidade, não conseguiu, tenta de novo. Se não for na faculdade, um trabalho, conhecimento, estudo. No início, principalmente meu filho mais velho reclamava que eu não tinha tempo para a família, que eu estava muito ausente, que eu só pensava em estudar, porque eu comecei a fazer também um curso de inglês no sábado, e que eu não estava com tempo mais para a família, que eu não sei o que, começou a reclamar muito, mas depois ele acabou me apoiando também e estava todo feliz lá na minha formatura, postou fotos lá no Facebook e acabou me apoiando também. Conversando com o professor que me orientou, a gente, na aula de educação especial, conversando com ele, eu falei que eu tinha um filho com síndrome de Down e que... Aí contei um pouco da história, ele falou que dava um belo trabalho TCC, o meu trabalho é voltado para a história, da minha história de vida junto com mais 2 colegas, e aí eu conto essa história, mas na verdade conto a história para poder falar de mães, o sentimento de mães de sujeito com deficiência, porque normalmente você é mãe da pessoa com deficiência e só fala da criatura, a pessoa com deficiência. E aí mãe não aparece, mãe não adoece, mãe não fica doente, mãe não tem direito, mãe não tem médico, mãe é sempre depois. E aí nós falamos sobre esse sentimento e mães que conseguiram fazer a graduação, nós estávamos concluindo a graduação, e conseguiu chegar ao final. Nós terminamos, nós 3, e superamos tudo isso com todas as outras dificuldades e todas as barreiras que nós encontramos no meio do caminho, discriminação, sem grupo, ninguém quer, sabe, assim, esse sentimento mesmo, assim, de deixado para lado, você não existe, você está invisível. A hora que pergunta assim, como é que você está? Aí você começa a contar a história desde o início, ninguém quer ouvir. Pergunta por educação, mas de verdade ninguém quer ouvir.
Claro, seria bom se você só estudasse e não precisasse trabalhar. Mas no meu caso, eu tenho família, tenho um filho pequeno, então não tinha como ficar só estudando. Eu trabalhei durante os 4 anos e estudei. Então, assim, para mim não foi nem um empecilho, assim, trabalhar e estudar. E dentro da universidade, já aconteceu, assim, um episódio, uma época que me deixou um pouco triste, mas não, nada que fizesse eu desistir. Eu sempre chegava atrasado, né? Então, assim, eu trabalhava 12 horas por dia, chegava depois das 7. Então, um professor um dia olhou pra mim e falou assim, você tá atrasado. Eu falei com ele, eu sei, mas eu trabalho, eu já falei com os professores, todo mundo. Ele, então, se você trabalha, você não pode estudar. Aí, tipo, naquela hora, eu pensei assim, eu falei, poxa, mas como assim, eu não posso estudar só porque eu trabalho? Tem tanta gente que trabalha e estuda, né? Por que eu não posso trabalhar e estudar? Mas assim, eu tirei de letra e fui embora e tô terminando minha graduação agora, independente do que ele falou ou não. Não sei se eu acabei abraçando essa causa ou então assim acreditando nisso, mas eu percebi que eu também tinha problema. E aí algumas vezes as meninas falavam, tava mais agitada, assim, aquele dia que você tá mais alterada, e as meninas, você não tomou remédio, coisa e tal, mas nunca não tomo remédio, não preciso. Mas é porque eu tive sim algumas dificuldades, pelo fato de estar sempre, de ter ficado muito tempo fora da escola, eu não sei se as matérias, a forma de passar, a disciplina, a minha educação que eu recebi em casa era outra, e aí e o fato de ser tímida e mais recatada, eu tive muita dificuldade. Nas disciplinas, com os professores, em questionamentos, e aí isso foi uma dificuldade para mim. Quando eu voltei a estudar mesmo, fui fazendo um curso de informática e incentivei minha filha também a fazer. Minha filha não, ela engravidou durante o curso. Me deu uma tristeza muito grande. Pensar em parar não, mas porque o sonho dela era fazer engenharia, né? Então, e eu era doida porque ela também passasse e conseguisse fazer engenharia. Até esses dias eu estava conversando com ela, falei, Sabrina, se você não tivesse parado, se você tivesse continuado, hoje você já estaria terminando a engenharia, porque quase todo mundo da nossa sala passou, né? E ela tinha todas as condições de passar, porque ela era muito boa em matemática. E aí ela parou, e eu com tudo continuei com todos os problemas, né? Porque eu tive que assumir ela e o neném, tive que ser mãe de novo. E aí eu, no terceiro período, no quarto, eu encontrei uma mãe também, ela, na verdade, o filho dela sofreu um acidente de carro, ficou com deficiência também, então ela passou a reconhecer ter os mesmos problemas que eu também, por causa de estar presente lá todos os dias, dar conta das atividades, aquele negócio todo, e aí ela fala, a gente é discriminado, porque você não dá conta das atividades, o professor te cobra aquilo, você é comparada aos alunos que são melhores da sala, e aí as pessoas também não entendem que você tem um filho com deficiência, você está correndo atrás, lá fora você está brigando pelo direito dele. Então assim, eu não estou brigando ali dentro da sala, não estou questionando ninguém, não estou batendo de frente com ninguém ali dentro da sala, mas lá fora eu estou brigando com o mundo para o meu filho estar dentro da escola, para ele poder ter o direito, que é uma lei, está na diretriz, que ele tem direito de estar lá, e não estão dando essa oportunidade. E se ele não estiver dentro da escola, eu que vou ser punida. E aí, assim, muitas vezes eu levantei de manhã, deitava à noite e levantava de manhã, e eu nunca mais piso nesse lugar. E por várias vezes. Eu pegava um ônibus e aí eu falei, não acredito que eu tô aqui de novo nessa UFES, não acredito, eu esqueci que eu falei que não voltava mais aqui. Então, assim, é humilhante, ser discriminado, sim. Tive uma situação com a professora no segundo período que, assim, eu falo que acabou comigo o resto do curso. E aí eu só fui descobrir que eu podia ter xingado ela toda, cagado ela toda já no 7º, 8º período. Porque você entra lá e você tem que desenvolver para você realmente mostrar quem você é você, Andréia. Aquela Andréia que estava aqui fora brigando pelo filho devia estar lá dentro da sala e não estava. Porque eu fui tolhida no segundo período e aí, assim, aquilo marcou muito. Porque ela fez uma comparação com a colega, que era nota 10, que tinha outra situação financeira. No final do período, ela ganhou um Corolla e eu continuei andando de ônibus, eu continuei não dando conta das disciplinas e a comparação é horrível. Ela tem acesso à internet, ela tem computador em casa, eu não. Eu tenho que ir para lan house, eu tenho que pedir ajuda a um parente
E aí a professora vem e te pergunta como é que você passou do primeiro para o segundo sem saber usar o computador, sem saber digitar. Como assim? E isso foi terrível porque naquele dia eu tinha certeza que eu não ia continuar o curso, mas no outro dia, de memória fraca, levantei, fui para a UF, terminei, cheguei ao final. Isso foi gratificante, foi bom, só me ajudou a crescer. A gente perde o tempo de ficar com a família. Eu tenho um filho pequeno, meu filho nasceu na época que eu comecei a estudar. Às vezes ele não dormia porque estava me esperando. Então, assim, eram momentos que eu poderia estar com ele, mas eu estava estudando. Mas, assim, eu olhava para ele e pensava, eu estou fazendo isso por você, não é... É um esforço grande que eu estou fazendo, mas para dar uma vida melhor para ele, entendeu? Então, assim, eu acho que eu não perdi muita coisa, tirando essa parte de ficar com a família e tal. Se você sabe... como as coisas aconteceram, como a história aconteceu, seja no quesito religioso, seja no político. Se você tem conhecimento, fica difícil que as pessoas te manipulem. Então, assim, eu acho que conhecimento é válido sempre, entendeu? Qualquer tipo de conhecimento, eu acho que você tem que estudar, eu acho que vale a pena estudar, sim. Se pensa em voltar, eu acho que, assim, tentar, a primeira coisa a fazer é tentar, ir lá e se inscrever e tentar mesmo. Se conseguiu, é batalhar, correr atrás e os obstáculos que aparecem, que vão sempre aparecer, não vai ser sempre flores, é ultrapassar, é quebrar barreiras mesmo. E eu acho que eles têm que persistir. Se é o que querem mesmo, se planejar, eu acho que tem que persistir. E não desistir, independente da idade, independente da época, do que está acontecendo, porque se parar, vai se arrepender. Então é melhor se arrepender por ter tentado do que nunca ter tentado. Eu acho que quando você tem um objetivo na sua vida, você tem que ir até o final. Eu acho que você não deve desistir. Eu acho que se você tem força de vontade, se você corre atrás, se você acredita naquilo, eu acho que você não deve desistir. Então eu nunca pensei em desistir. Eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia que eu queria estar aqui hoje, fazendo esse documentário, participando desse documentário, dando essa entrevista. Então, assim, eu sabia que eu ia chegar até aqui, eu não pensei em desistir em nenhum momento. Sim, então hoje eu sou uma bibliotecária, né? Tudo bem que eu preferia que fosse uma psicóloga. Fazer a diferença mesmo, assim, e ajudar outras pessoas, que eu acho que é a função do professor. Eu costumo falar o seguinte, que eu vou morrer pobre, mas eu vou morrer feliz, que eu tô fazendo o que eu gosto. Então, acho que é isso que importa. Na três, precisa ligar, mano.